Há dias em que você acorda pensando, tudo parece parado, as oportunidades não aparecem, o dinheiro não entra e a fé parece não gerar frutos. Mas é nesses momentos que Deus sussurra ao seu espírito: levanta-te e anda, porque o milagre não acontece na espera, acontece no movimento. Deus não abençoa a estagnação, Ele abençoa o passo. E todo passo de fé é um decreto no mundo espiritual. Quando você se move, o céu se move junto. Quando você decide agir, mesmo sem ver o caminho completo, é aí que o poder espiritual da ação começa a transformar sua realidade. Napoleon Hill escreveu: a fé é o ponto de partida de toda riqueza, mas ele também disse que a fé verdadeira exige ação. E é exatamente isso que a Bíblia confirma. Não basta acreditar, é preciso agir como quem já crê, porque o reino de Deus não se manifesta em pensamentos passivos, mas em atitudes inspiradas. Hoje, ao nascer deste novo dia, o Espírito Santo te convida a romper com a paralisia espiritual, aquela voz que diz: ainda não é hora. Você não está pronto, não vai dar certo. É a mesma que tenta te impedir de viver o plano perfeito que Deus preparou. A verdade é que o tempo certo é agora, e a força que você precisa Deus já colocou dentro de você. A ação é o ponto de contato entre o invisível e o visível. É o fio que liga o sonho à realização. Quando você age com fé, cada movimento se torna oração em forma de atitude. É nesse exato instante que o sobrenatural entra em cena. Não porque você esperou, mas porque você decidiu se mover. Então, ao longo deste dia, entenda, a prosperidade não é um prêmio, é uma consequência. E ela nasce quando a fé deixa de ser teoria e se torna prática. O Salmo 1 não diz: quem ora prosperará. Mas sim, tudo quanto fizer prosperará. Deus abençoa o fazer, Deus multiplica o agir. Permita-se acompanhar esta experiência até o final e deixe que cada palavra penetre em você, como uma oração, uma decisão e uma nova programação. Antes de prosseguir, escreva um comentário com a frase: minha ação é fé. Faça isso agora. Esse é o seu primeiro passo de concordância. Não se trata apenas de um comentário, mas de um altar de palavras, uma declaração de sua identidade. E se esta mensagem já ressoar com você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Prosperidade Hill como uma escolha simbólica pela abundância. Cada manhã é uma nova chance para começar outra vez, mas desta vez com consciência espiritual. Enquanto muitos acordam buscando respostas, o sábio desperta buscando direção. E essa direção vem de um princípio imutável. Deus move o mundo através da ação. O Salmo 1 revela esse segredo de forma simples, mas profunda. Ele diz que o homem justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa árvore não teme a seca, não depende das estações, porque suas raízes estão onde a vida é contínua. Assim também é aquele que se alimenta da fé e age com propósito. Ele não se move por emoção, mas por convicção. Ele entende que o movimento é fé em prática. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, On the Honest Way, dizia que a fé é o elemento químico que transforma o pensamento em poder espiritual. Isso significa que a fé é o primeiro passo, mas a ação é o catalisador, o ponto onde o invisível se torna real. Deus colocou dentro de você o mesmo princípio da criação. Quando ele disse haja luz, não esperou que a luz surgisse. Ele falou e agiu. A palavra foi o decreto, e a ação foi o movimento. E é exatamente isso que acontece. Quando você se levanta e começa o seu dia com uma atitude de fé, o céu responde ao som da sua decisão. Hoje, talvez você esteja em um ponto da vida em que sente que tudo está travado. Os planos não avançam, os recursos parecem distantes e as portas continuam fechadas. Mas lembre-se, não é Deus quem atrasa. É a falta de movimento que impede o fluir da bênção. A prosperidade é um rio, e o rio só alcança quem caminha até ele. Por isso, se você quer ver abundância, precisa agir como quem já é próspero. A mente pobre espera sentir confiança para agir. A mente próspera age para criar confiança. E é exatamente nesse ponto que a fé entra em cena. Quando você dá o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho completo, você honra a presença de Deus, porque Ele só guia quem está disposto a andar. Napoleon Hill ensinava que toda riqueza começa com um estado de mente.
E esse estado de mente é criado pela repetição de pensamentos positivos combinados com ações coerentes. Não basta declarar, Deus vai me abençoar. É preciso agir como quem já foi abençoado. A fé verdadeira é criativa. Ela transforma a energia espiritual em resultados concretos. Ela pega a semente do desejo e planta na terra da ação. E quando essa semente é regada pela perseverança, os frutos aparecem, porque Deus nunca deixa uma atitude de fé sem resposta. Comece este dia como quem sabe que foi escolhido para prosperar. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para governar. E para governar é preciso agir com propósito, com uma mente firme, com uma fé ativa. O poder espiritual da ação é isso: transformar cada atitude, cada escolha, cada passo em uma expressão de confiança no plano divino. Hoje que suas palavras sejam sementes e suas ações a colheita. Que você ande não por vista, mas por fé. E que cada movimento que você fizer a partir de agora seja um decreto espiritual, dizendo ao universo: eu acredito, eu ajo, eu prospero. Há uma força silenciosa que prende milhares de pessoas à escassez. Ela não está na falta de dinheiro, nem nas circunstâncias externas. Ela mora dentro da mente e se chama medo de agir. Esse medo é sutil. Ele se disfarça de prudência, de espera, de tempo de Deus. Mas, na verdade, é a paralisia espiritual que impede o fluir da bênção. Deus já liberou o rio, mas muitos permanecem à margem, pedindo por água, sem dar um passo sequer em direção à fonte. O Salmo 1 fala da árvore plantada junto a ribeiros. Mas perceba, a árvore está plantada. Ela não nasceu por acaso. Houve um ato de decisão, um posicionamento. Antes da prosperidade, veio a atitude. Antes da colheita, veio a semeadura. A verdade é que muitos acreditam em Deus, mas não confiam nele o suficiente para agir. Pedem bênçãos, mas não se movem. Oram por oportunidades, mas não batem à porta. E é por isso que o ciclo não muda. Porque a fé parada é como um rio represado, cheia de potencial, mas sem movimento. Napoleon Hill escreveu algo poderoso. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas há uma condição oculta nessa frase. A realização vem pela ação. A crença sem movimento é apenas um desejo. E Deus não trabalha com desejos. Ele trabalha com decisões. É por isso que o inimigo não precisa tirar sua fé. Basta te convencer a não agir. Ele sussurra: espere um pouco mais. Você não está preparado. E se der errado? Essas vozes não vêm de Deus. O Espírito Santo não fala com medo, fala com propósito. Quando Deus quer te levar a um novo nível, Ele sempre te pede um passo que desafia a lógica. Foi assim com Abraão, quando o chamou para sair da terra natal. Foi assim com Pedro, quando mandou andar sobre as águas. E será assim com você sempre que o céu desejar te promover. Mas o medo faz com que muitos percam o tempo da colheita. Ficam analisando o terreno, medindo o vento, esperando a confirmação perfeita. E o tempo passa. A oportunidade se vai, porque a fé não espera as condições ideais. Ela cria as condições ideais. Napoleon Hill dizia: a indecisão é o inimigo do progresso. Enquanto você adia, a vida anda. Enquanto você pensa, outros já estão colhendo. E o mais triste é perceber que Deus estava pronto para agir, mas esperava apenas o seu movimento. A fé é como eletricidade. Ela só gera energia quando há contato. O contato é a ação. Sem ele, o poder existe, mas permanece estagnado. Por isso, cada vez que você decide agir, mesmo com medo, mesmo sem ver o resultado, você acende uma lâmpada espiritual. E onde há luz, as trevas da dúvida desaparecem. O conflito da prosperidade não está em conquistar dinheiro. Está em vencer a guerra interna entre o querer e o fazer. O querer mora na alma. O fazer mora no espírito. E Deus trabalha com o espírito, não com as emoções. Enquanto você vive no campo das intenções, a promessa permanece distante. Mas no momento em que dá o primeiro passo, o invisível se alinha ao seu favor. É nesse instante que as portas começam a se abrir. Não porque algo fora mudou, mas porque você mudou. Quando você acorda e decide agir, Deus honra o movimento. Ele multiplica o pouco, expande o pequeno e transforma o ordinário em extraordinário. Mas quando você adia, o tempo leva o que poderia ter sido seu. A fé verdadeira é prática, ela é movimento. É olhar para o obstáculo e dizer:
Mesmo com medo, eu vou. O inimigo sabe que um homem em ação com Deus é imparável. Por isso ele cria distrações, cansaço, preguiça, dúvida, comparação. Tudo para paralisar o poder que você carrega. Mas Deus te chama hoje para uma nova consciência. A prosperidade não vem a quem espera, vem a quem se move com fé. O Salmo 1 diz: tudo quanto fizer prosperará. Não tudo quanto pensar ou tudo quanto desejar. O verbo é fazer. E o fazer na linguagem divina é adoração. Quando você age, você adora. Quando você decide, você honra. Quando você caminha, você proclama: eu confio em ti, Senhor. O poder espiritual da ação é a ponte entre o sonho e a realidade. E enquanto muitos oram pedindo um milagre, Deus está esperando apenas o primeiro passo, porque o milagre não começa no céu, ele começa no movimento da sua fé. Chega um momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Um instante em que você entende de forma profunda que Deus age através de você. E é nesse ponto que o impossível começa a se curvar diante da sua determinação espiritual. A mente treinada na fé entende o segredo. A ação é oração em movimento. Cada atitude tomada com convicção é uma semente plantada no solo da eternidade. Cada passo de coragem é uma declaração silenciosa. Eu confio em Deus mais do que nas circunstâncias. Foi isso que fez Abraão sair de sua terra sem destino definido. Foi isso que fez Davi enfrentar Golias com apenas uma pedra. E é isso que precisa acender dentro de você agora. O entendimento de que o poder de Deus se manifesta no movimento do homem. Napoleon Hill dizia que a fé é o elixir da vida, a substância invisível que dá forma aos pensamentos e transforma o desejo em realidade. Mas ele também advertia: a fé é inútil sem ação. A fé é o combustível, mas o motor é a ação. E Deus é o engenheiro que faz o motor funcionar quando você decide girar a chave. Nesse exato momento, talvez você esteja se perguntando: mas e se eu agir e falhar? A resposta é simples: ninguém falha quando age com fé, porque mesmo que o resultado não venha imediatamente, o movimento espiritual já começou. E quando o céu se move, o tempo se curva. Há uma diferença entre agir sozinho e agir com Deus. Agir sozinho é esforço humano, limitado, cansativo e muitas vezes frustrante. Agir com Deus é ação inspirada, guiada, precisa e carregada de propósito. Quando você aprende a se mover sob a direção do Espírito Santo, as portas não apenas se abrem, elas reconhecem o seu nome. O Salmo 1 diz que o homem justo dá o seu fruto na estação própria. Isso significa que existe um tempo divino para cada colheita, mas esse tempo não chega para quem não planta. A estação certa só vem para quem está em movimento. Você quer prosperar? Então pare de esperar o momento certo e comece a agir em fé agora, porque o tempo certo é o momento em que você decide. Napoleon Hill afirmava: o homem que age com fé não espera garantias. Ele cria as suas próprias oportunidades. Esse é o código da prosperidade. Você não é um espectador do plano divino. Você é um coautor com Deus. E todo ato de fé consciente é uma assinatura espiritual que autoriza o céu a agir em seu favor. O dinheiro, a prosperidade, os resultados, tudo isso é consequência. A verdadeira riqueza é o estado de mente e espírito que te coloca em movimento. Quando você entende isso, a energia muda. Você deixa de correr atrás das bênçãos e começa a atraí-las naturalmente, porque quem se move em propósito carrega a atmosfera da abundância. Lembre-se, a fé parada é emoção. A fé em ação é poder, e o poder não nasce no esforço, mas na obediência. Quando Deus te dá uma direção, Ele já preparou o caminho. Não importa se ainda há obstáculos, cada passo abre espaço para o próximo. É por isso que o primeiro passo é sempre o mais importante. Ele muda tudo. A mente espiritual e próspera desperta cedo, fala palavras de vida e age com disciplina. Ela entende que prosperar é um ato de honra, honrar a Deus com atitudes coerentes, com trabalho, com generosidade e com foco. Napoleon Hill chamava isso de energia aplicada, o uso consciente da fé, direcionada para um propósito claro. A Bíblia chama de obediência ativa, e ambas significam a mesma coisa. Agir com fé é ativar o plano divino. Quando você decide agir, algo invisível se move. O céu se alinha, as pessoas certas aparecem. As oportunidades começam a surgir de onde antes havia silêncio.
E de repente, o que parecia distante começa a se aproximar. Não é coincidência, é consequência da sua decisão espiritual. Hoje, Deus está te chamando para o clímax da tua fé, para sair do campo da expectativa e entrar no território da manifestação, para entender que o seu chamado não é para esperar milagres, mas ser o canal pelo qual eles acontecem. Então, levante-se, respire fundo e diga com autoridade: hoje eu ajo, hoje eu decido, hoje eu prospero. Porque a ação movida pela fé é a linguagem que o universo entende e o céu responde. E quando você se move, nada pode te deter. Quando você entende que a prosperidade é o reflexo da sua fé em ação, tudo muda. Deus nunca te pediu perfeição. Ele te pediu movimento. O Espírito Santo não procura pessoas impecáveis, mas corações dispostos a obedecer, mesmo sem entender o caminho inteiro. Porque é no passo que a estrada aparece. É na decisão que o milagre se manifesta. A fé ativa não grita, não se apressa, não duvida. Ela apenas faz. E ao fazer, ela declara ao universo: eu confio no tempo de Deus, mas não deixo de agir por medo. Napoleon Hill ensinava que a diferença entre quem realiza e quem sonha está em um detalhe simples: o hábito da ação diária. Ele dizia: ação é a verdadeira medida da inteligência, que, na linguagem espiritual, podemos dizer que a ação é a verdadeira medida da fé. Deus não multiplica intenções, ele multiplica atitudes. Foi assim com o jovem Davi, que enfrentou o gigante com uma pedra. Foi assim com Josué, que marchou em volta das muralhas até vê-las cair. E será assim com você, porque o mesmo Deus que moveu montanhas ontem é o mesmo que habita dentro de você hoje. O Salmo 1 termina com a promessa: e tudo quanto fizer prosperará. Perceba o poder dessa palavra, tudo. Não algumas coisas, não as mais fáceis, tudo. Quando o seu coração está alinhado com o propósito, não há fracasso que dure, nem obstáculo que permaneça. A ação movida pela fé é irresistível, porque carrega a energia do Criador. Hoje, respire fundo e sinta essa presença em você. Você não está sozinho. Deus te observa, te inspira e te fortalece a cada novo amanhecer. Ele quer te ver prosperar, não apenas no dinheiro, mas na mente, na paz, na saúde e nas relações, porque a prosperidade de Deus é completa. Ela começa dentro e se reflete fora. Se até agora você lutou contra a estagnação, saiba que essa luta está chegando ao fim. A partir de hoje, o seu movimento será constante. Cada passo seu será guiado, cada ideia será inspirada e cada ação será abençoada. Você não está mais apenas sonhando com prosperidade, você está vivendo nela. Napoleon Hill dizia que toda conquista nasce primeiro na mente e depois se manifesta no mundo. Mas agora você entende o complemento espiritual. A mente cria, o coração acredita e a ação libera. Essa é a trindade da prosperidade divina. Pensar, crer e agir em unidade com o Espírito. Então levante a cabeça. Hoje é um novo dia. As oportunidades estão à sua frente, esperando o seu movimento. Deus já disse sim. Agora é a sua vez de dizer: eu vou. A prosperidade não é um lugar onde você chega, é um estado que você ativa. E o botão que liga essa energia chama-se ação com fé. A partir de agora, nada mais será como antes, porque quando a mente se renova, o mundo se reorganiza. E quando a fé se move, a abundância te encontra. Agora que você ouviu esta mensagem, não volte ao ponto de partida. Você cruzou uma linha invisível, a linha entre o desejo e a decisão. O poder espiritual da ação já está em movimento dentro de você. E a partir deste instante, nada pode te parar, porque você despertou o dom divino da realização. Deus te chamou para ser construtor do próprio destino, não espectador da vida. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador, e o Criador cria. Ele não espera, não adia, não teme. Ele fala, age e manifesta. E é isso que ele espera de você, que o seu caminhar seja um reflexo da sua natureza. A cada passo que você dá, o universo responde. Cada atitude sua é uma semente, e a colheita é inevitável. Não é uma questão de sorte, é uma questão de fé ativa. Napoleon Hill dizia que o homem que se compromete totalmente com um propósito inevitavelmente atrai as forças invisíveis que o ajudam a realizar. Essas forças invisíveis são os princípios espirituais em ação: fé, foco, perseverança e gratidão.
E quando você decide alinhar sua vida a esses princípios, o fluxo da abundância se torna constante. Hoje, decida viver nessa vibração. Acorde todos os dias com propósito. Ore, mas também haja. Agradeça, mas também construa. A fé é a luz, mas a ação é o interruptor que a acende. Você não precisa entender todo o caminho, apenas dar o próximo passo. Escreva nos comentários com fé e convicção: eu ajo com Deus. Essa frase é mais que palavras, é um pacto espiritual. É a confirmação de que você entendeu o segredo da prosperidade. Agir com fé, mover-se com propósito e confiar no tempo divino. E se esta mensagem tocou o seu espírito, curta este vídeo e inscreva-se no canal Prosperidade Rio, não como um simples gesto, mas como uma decisão espiritual, um sinal para o universo de que você está pronto para viver um novo tempo. Deixe que a sua vida se torne o testemunho vivo de que a fé em ação prospera, multiplica e transforma, porque quem se move nunca volta de mãos vazias. Então vá, haja, construa e prospere, porque o seu tempo não está chegando. Ele já chegou.